Hallo, liebe Leute! Vamos conversar então aqui, eu, Denis Gerson Simões e o Thomas, sobre a questão de ações e possibilidades nos grupos culturais. E neste elemento especificamente, queríamos trabalhar a abordagem coreográfica de um grupo de danças. Mas poderia ser uma abordagem coreográfica de um coral ou uma abordagem coreográfica por parte de um grupo de teatro. O mesmo vale, é o princípio similar, né, Tominhas? Fazendo um drama, né? Bom, praticamente todos os grupos de dança automaticamente trabalham com uma abordagem coreográfica. Que abordagem tradicionalmente é esta? É querer replicar na atualidade a forma como uma dança tradicional, uma dança popular, era feito na sua origem. Isso é o objetivo teórico. O problema é que nem sempre se consegue fazer isso na prática e se constrói um sonho encantado em cima desse tema. E por isso nós temos que conceber algumas condições para essa relação acontecer, né, Thomas? Eu acho que sim. Bom, primeiro elemento que nós temos que lembrar, que nós já conversamos em outra situação, é que em um público, para fazer um diálogo com outro, é preciso ter uma forma, uma linguagem comum. E essa linguagem precisa ser compreendida. Quando uma dança tradicional foi organizada, isso, quem sabe, no século XVIII, no século XIX, lá no ano de 1850, 1860, e aquela dança foi concebida no meio do povo, ou chegou num estágio da sua mudança, né, Thomas? Que ela foi coletada e registrada daquela forma, porque algumas danças não foram criadas do nada, vieram com modificações no passar de séculos. Outras danças não, surgiram de algum evento, de alguma comemoração, né, Thomas? Então, lá no século XVIII e no século XIX, quando essas danças foram executadas, eles tinham um contexto, elas estavam dentro de um evento, de uma situação específica. E aquelas pessoas que estavam vendo aquela dança, que estavam percebendo aquela dança, elas viam aquele elemento de uma forma. Quando se executa esta dança 100, 200 anos depois, né, Thomas? Nós passamos a ver que a relação do público que assiste, inclusive dos próprios dançarinos, é outra. Existe uma desconexão cultural. A gente não pode negar isso. Porque quando eu faço uma retomada, eu preciso não só instrumentalizar a coreografia, como eu tenho que instrumentalizar a forma com quem vê, para que a linguagem, de novo, seja comum e a compreensão seja clara. Vamos pegar um exemplo bem simples. Em uma dança, ou em algumas danças, como o Jägermarsch, ou como o sapateado coreografado do Holzhacker, né? Entre outras, existe esta expressão. Alguns dizem que a justificativa dessa expressão é para criar o som da arminha de pressão como se fossem tiros. E por isso as pessoas, ao invés de bater palmas, os homens faziam isso aqui. O problema é que se eu usar esta formatação sem nenhum diálogo prévio com a minha população, com quem vê, vai ter um sentido pejorativo, um sentido até sexualizado. E esse sentido aqui, ó, vai perder a sua origem. Então não adianta eu fazer simplesmente uma transmissão de uma cópia do passado no presente se eu não alinho o diálogo. Então isso é importante, eu tenho que ter diálogo que aconteça, que esteja alinhado. Para isso, eu tenho duas opções. Ou eu consigo criar um diálogo eficiente com o público antes, né, Thomas? Antes da apresentação, de modo que eles compreendam o que vão ver, o que isso nem sempre acontece da forma prática correta, né? Nem sempre as pessoas compreendem mesmo. Ou eu ajusto a coreografia de um modo simples, mas que adeque a realidade para o presente, para o público que nós vamos assistir. Nós temos que destacar outro ponto. O local. Aonde muitas vezes uma dança surgiu, que era dentro do salão de baile, na pista de dança, né? Num lugar público, numa praça,
como acontece em alguns bailes ainda hoje típicos, né? Nós vamos ter no palco, por exemplo, outra percepção. Um círculo visto de cima de uma arena continua sendo um círculo. As pessoas continuam vendo a formação do que está acontecendo. Agora, se eu tenho um palco italiano, que é aquele palco frontal, em que o público senta à frente e fica um pouco abaixo, né, dos membros do palco, né, Thomas? Nós vamos ter uma percepção diferente, né? A gente vai ver o público, a gente vai ver os dançarinos só com o sapato e a saia por baixo. E isso não necessariamente é a origem do que a dança queria dizer. Muitas vezes a gente pode reinterpretar isso. E por isso, muitas vezes, é preciso pensar em outras disposições no palco que atendam ao propósito daquele espaço, já que a dança não está inclusa no seu ambiente original. Ela está deslocada. Nós precisamos, sim, fazer uma adaptação que não fira o princípio geral da dança. Então, se eu tenho uma dança que é de círculo e que ela não tem uma disposição que perca a estrutura da dança, eu posso trabalhar em outras formas, como uma meia-lua para o público ver o dançarino, ou eu posso mesmo colocar dispostos de como se fosse um baile. Ou mesmo eu posso, nesse palco, fingir estar num baile do século XIX, para que o público perceba o que está acontecendo. É uma forma de inovar, é uma forma de trazer. Né? Por que cada um dos dançarinos, de certa forma, não assume um personagem, como se estivesse lá no período que a dança surgiu, né, Thomas? Isso é uma forma. Nós podemos fazer uma teatralização leve, muito sutil, até mesmo com uma construção de um pequeno cenário, com mesas, cadeiras, com comes, desde que isso não fira o princípio da dança, já que, em muitos momentos, é a forma como a gente faz o público compreender o que está querendo ser dito. Nós podemos também trabalhar a questão coreográfica, compondo novas danças, né? Desde que a música e a construção coreográfica correspondam à realidade que nós queremos aplicar. Nada é contra a criação de novas danças. Suíça e Áustria fazem isso há bastante tempo. O problema é se a gente faz algo que está deslocado. Quer dizer, pega uma música que não é a música que tem a métrica da dança típica, usa somente figuras acrobáticas que perdem a origem estrutural da dança, né, Thomas? E a gente vai perdendo a nossa relação com esse folclore, com essa cultura popular. E simplesmente a gente reconstrói algo que a gente dá o nome de alemão, mas tecnicamente não tem nada de alemão. A gente pode sim fazer as Auftanz, trabalharmos as danças de abertura. Nós podemos trazer movimentos tradicionais bastante típicos que ainda são realizados aqui na Alemanha, né? Na Áustria e na Suíça. Nós podemos fazer pequenos pupurris de dança, desde que as danças tenham historicamente uma relação que se encaixem, né? Quando a gente fala de uma Schwäbische Tanzfolge, nós estamos falando de um pupurri de danças da Suábia. Quando nós estamos fazendo uma Sudetendeutsche Tanzfolge, nós estamos fazendo um pupurri de danças dos Sudetos. Agora, como é que a gente vai unir uma dança da Suíça com uma dança de Berlim com uma dança do Schleswig-Holstein? Não teria uma relação lógica. Então a gente tem que ter uma relação estrutural que ancore este pupurri, se é isso que se quer fazer. E, obviamente, tendo música ao vivo, essa construção também vem mais, entre aspas, naturalmente. Quando os músicos vão tocando uma música atrás da outra, mesmo sem ser um pupurri, né, vai criar uma conexão ao natural pela sequência lógica que os músicos imprimem na apresentação. Como num jornal que tu lê do início ao fim e as matérias vão se conectando pela proximidade, o mesmo acontece com a disposição das danças, desde que elas tenham uma unidade musical. Quando eu tenho diferentes músicas gravadas, né, por meios digitais, como um MP3, nós vamos
está botando sonoridades também diferentes. E isso não vai claramente fazer essa conexão. Para nós podermos fechar aqui a nossa conversa, é destacar principalmente o elemento do traje típico. O traje típico, sim, é uma ponte com o passado. É uma ponte que dá característica para quem está dançando. Um traje típico caracteriza a dança. E muitas vezes o seu período, certo? Século XIX, se é uma dança mais moderna e tudo mais. Dá para se dançar com vários trajes típicos, desde que haja uma conexão lógica. Não podemos usar um traje típico que vai contra o que nós estamos propondo. Não se queira dançar, por exemplo, chuplatla, um sapateado, utilizando um traje de pantalona, de calça larga, como acontece na ilha de Rügen ou em partes do norte, né? Isso cria uma conexão um pouco louca, porque tu não irias dançar de saia uma roupa que te impeça de usar essa saia, né? Então tem que ter noção da realidade. E o mesmo acontece com tamancos de madeira. Se usa tamancos de madeira quando isso é condizente com a sua lógica. Fazer um chuplatla usando tamancos é até perigoso. Então nós temos que ter um pouco de olhar novo para isso, inovar trazendo coisas novas sem ferir as propostas tradicionais. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo e nós vamos seguir dialogando sobre esses temas, sobre especificamente os palcos, formatos de palcos e diferentes aplicabilidades que nós podemos fazer sobre a dança neles. Ok? Abraços e até a próxima!